Bom dia. Nesta aula intitulada Unidades de Medidas em Telecomunicações e Eletrônicas, nós vamos falar de unidades que são muito utilizadas principalmente em telecomunicações, mas como eletrônica e telecomunicações estão intimamente relacionadas, não existe telecomunicações sem eletrônica, né? É muito utilizado em eletrônica, essas unidades são também abordadas nos livros de eletrônica, só que muitas vezes abordada muito superficialmente, o que gera muita confusão para estudantes de engenharia, estudantes de curso técnico e mesmo para profissionais mais experientes que não têm muita vivência com a área de telecomunicações. Bom, então vamos tentar explicar de uma forma simples esses assuntos. Eu sou o professor Eduardo José Nogueira. Então vamos falar de uma unidade muito utilizada que é o decibel, o dB. Né? Então o decibel é uma ferramenta muito utilizada, uma ferramenta bastante poderosa, usada nos cálculos de engenharia de telecomunicações. Ela permite simplificar operações que seriam bastante trabalhosas se fossem feitas com unidades não logarítmicas. Tá? Podemos fazer uma analogia com o mínimo múltiplo comum, que você já conhece desde o ensino fundamental, né? Que é muito usado no cálculo de operações com frações, né? Tá? Então, essa unidade, o dB, que é a abreviatura de decibel, dB, equivale a 1/10 do Bel, a 10ª parte do Bel. Tá? Mas o que é o Bel? O Bel ele relaciona uma potência de saída com a potência de entrada, né? Então a potência em Bel, ela é uma relação logarítmica, tá? Entre duas potências. Uma potência na saída de um circuito e a potência na entrada do mesmo. Tá? Ou na saída de um sistema e na entrada do mesmo. Tá? Então, onde esse PO é potência de saída, PI potência de entrada. O O é de output, que é saída em inglês. E o I, input, que é entrada em inglês. Bom, como eu não tenho estúdio de gravação com blindagem acústica, né? Aqui vocês vão escutar até o cachorrinho do vizinho latindo. Né? Bom, então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho aqui um amplificador genérico, é aplicada aqui uma potência de entrada PI. Vou obter uma potência de saída PO. Tá? Então, aqui nós temos 1 watt de potência de entrada, PI é igual a 1 watt, e temos 10 watts de potência de saída. Então, se eu quero saber o ganho em Bel, então eu vou ter log de 10 sobre 1. Isso aqui vai dar 1 Bel. Tá? Então, isso aqui dá 1 Bel. Mas o Bel é uma unidade muito grande e por isso ela foi abandonada há muitas décadas. Tá? E se utiliza o decibel, que é a 10ª parte do Bel. Então, em vez de trabalharmos com potências em Bel, nós vamos trabalhar com potências em decibel. Então, seguindo o mesmo exemplo lá, né, onde o nosso PI era 1 watt e o PO 10 watts, então nós vamos ter
um ganho em dB igual a 10 log de 10 watts dividido por 1 watt. Então, isso aqui vai dar log de 10, tá? Log de 10 é 1, multiplicado por 10 vai dar 10. Então, isso aí vai dar um ganho de 10 dB. Então, o ganho em dB ele é dado pela relação 10 log da potência de saída sobre a potência de entrada. Trabalhando em dB, a gente troca operações bem mais complicadas por adições e subtrações. Tá? Isso aí facilita bastante a vida do engenheiro e do técnico que está analisando um sistema de telecomunicações, tá? Pode ser ele analógico, pode ser digital, isso aí pode ser na análise de um transmissor ou receptor de rádio, pode ser numa rede de computadores, seja ela uma rede doméstica, seja uma rede industrial, tá? Tudo se aplica isso aí. Tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com potências, aí nós vamos aplicar essa relação aqui, né? 10 log de potência de saída sobre potência de entrada. Lembrando que a potência de saída também pode ser menor que a de entrada, pode ser igual, tá? Por exemplo, se eu tenho um quadripolo onde entra uma potência de 1 watt e sai uma potência de meio watt, esse quadripolo não é um amplificador, ele vai ser um atenuador, tá? Em telecomunicações nós trabalhamos com amplificadores e atenuadores, nas redes de computadores também. Então nós temos também elementos que não são feitos exatamente para serem atenuadores, mas eles produzem atenuações no sinal. O que é uma atenuação? É uma perda de potência ao longo do caminho. Tá? Por exemplo, quando você injeta uma potência na entrada de um cabo, na saída dele você vai pegar uma potência menor, tá? Vai haver perdas no caminho. Então, isso é atenuação. Bom, o decibel para tensões. Tá? Quando as grandezas envolvidas forem tensões, a relação, ao invés de ter aquela fórmula 10 log, vai ser 20 log. Então, o ganho de tensão em dB vai ser 20 log da tensão de saída, VO, dividido pela tensão de entrada, VI. Tá? Então, agora nós estamos trabalhando com tensões e não mais com potências. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Suponhamos que a gente tenha uma entrada VI e uma saída VO. Né? Então, VI é a tensão de entrada, VO é a tensão de saída. Né? Então, se eu quero saber o ganho de tensão desse quadripolo, eu aplico essa relação. Deu um probleminha aqui no é o meu mouse aqui que está meio maluco. Deixa eu voltar para o slide onde eu estava. Tá aqui, ó. Eu estava nesse slide. Desculpe aí o tempo perdido, tá? Aqui meu mouse está começando a dar problema. E aí eu dou um clique e ele clica várias vezes. Então, vamos analisar por esse exemplo aqui. Ó. Suponhamos que naquele exemplo do slide anterior,
a tensão VI seja 10 milivolts e a tensão VO seja 2 volts, ou seja, amplitude de 10 milivolts na entrada, amplitude de 2 volts na saída. Bom, aqui eu estou falando de amplitude, mas poderia ser também valor eficaz, valor RMS, poderia ser também pico a pico. Eu não posso misturar as duas coisas. Se eu for analisar a tensão de saída pela amplitude, eu tenho que considerar a amplitude da tensão de entrada. Se eu for analisar pelo valor eficaz, eu tenho que considerar o valor eficaz das tensões, tanto de saída quanto de entrada. Se eu for analisar pelo valor pico a pico, tem que ser tanto para a tensão de entrada quanto para a tensão de saída. Eu não posso misturar grandezas diferentes, tá? Então, se eu dividir 2 volts, olha aqui, 2 volts por 10 milivolts, isso aqui vai dar 200. Então, o que está entre parênteses aqui vai dar 200. Então, vai ficar 20 log de 200. Tá? 20 log de 200, ou seja, 20 vezes o log de 200, vai dar 46,02 dB. Aqui eu peguei duas casas depois da vírgula, mas normalmente a gente arredonda isso aí para inteiro. Tá? Seria aproximadamente 46 dB. Então, o ganho de tensão do amplificador vai ser 46,02 dB, que equivale a um ganho de tensão de 200 vezes. Agora vamos falar do dBwatt. Alguns chamam de dBW, eu prefiro chamar de dBwatt, ou dBwatt, se você quiser pronunciar corretamente. Tá? Então, se a potência estiver relacionada a 1 watt, ou seja, a referência for uma potência de 1 watt, o resultado vai ser expresso em dBwatt. Tá? Isso em dBs acima ou abaixo de 1 watt. Né? Se for acima de 1 watt, vai dar um valor positivo. Se for abaixo, vai dar um valor negativo. Se for exatamente 1 watt, vai dar 0. Tá? Então, a potência em dBwatt é 10 log de uma potência qualquer em watt comparada com 1 watt, ou seja, dividida por 1 watt. Você vai pegar a potência em watt aqui, seja ela maior ou menor do que 1 watt, ou até igual, dividir o argumento do logaritmo vai ser o resultado dessa divisão. Tá? E aí você multiplica isso por 10. Então, 2 watts expresso em dBwatt vai ser 10 log de 2 watts dividido por 1 watt, isso aqui vai dar 2. Log de 2 é aproximadamente 0,3, multiplicado por 10, 3 dBwatt. Meio watt expresso em dBwatt vai ser 10 log de meio sobre 1. Meio dividido por 1 vai dar meio. Log de meio é aproximadamente menos 0,3. Menos 0,3 multiplicado por 10 vai dar menos 3 dBwatt. 1 watt expresso em dBwatt vai ser 1 watt dividido por 1 watt. 1 dividido por 1 vai dar 1 mesmo, então log de 1 é 0, multiplicado por 10 vai dar 0 dBwatt. E agora o dBV, ou dBvolt. Né? De uma forma análoga, né, ao que foi feito com o dBwatt, se o valor da tensão estiver relacionado a 1 volt, ou seja, a referência for 1 volt, o resultado será expresso em dBV, né? Ou dBvolt. Isso aí vai indicar quantos dB a tensão vai estar acima ou abaixo de 1 volt. Tá? Então, se for acima de 1 volt, vai ser valor positivo, se for abaixo de 1 volt, vai ser valor negativo. Então, a tensão em dBV vai ser 20 log de uma tensão qualquer dividida por 1 volt. Tá?
Então, estão aí alguns exemplos. Tá? 2 volts expresso em dBV dá 6 dBV. Meio volt vai dar menos 6 dBV. 1 volt vai dar 0 dBV. Bom, existem outras unidades. Uma delas, importantíssima, é o dBm. E outra é o dBmicro, ou dBmi. Tá? Então, os valores de múltiplos e submúltiplos, mili e micro das unidades de potência e tensão, dão origem ao dBm e ao dBmicro. Se a referência for mili, no caso miliwatt, vamos ter o dBm. Se for micro, vamos ter o dBmicro ou dBmi. Tá? Então, a conversão em dB de valores numéricos, N como figura de ruído, ganho de antena, etc., e nós aplicamos a relação 10 log de N. Então, vamos dar bastante ênfase ao dBm, que é uma unidade logarítmica muitíssimo utilizada em telecomunicações. Então, a potência em dBm, ela é dada por essa fórmula aqui, ó, 10 log de uma potência P, que está em watt, comparada com 1 miliwatt, ou seja, dividida por 1 miliwatt. 1 miliwatt, você sabe que é 10 a menos 3 watts. Né? Então, quando você jogar uma potência aqui em watts, aqui você vai jogar 10 a menos 3, né? Você não vai jogar 1, tá? Porque é mili. Então, 1 watt corresponde a 10 log de 1 dividido por 10 a menos 3. Tá? Então, isso aqui vai dar 30 dBm, positivo. 2 watts corresponde a 10 log de 2 dividido por 10 a menos 3. Isso aqui dá 33 dBm. Observe que de 1 watt para 2 watt aumentou 3 dBs. Aumentou 3 dB. Tá? Então, dobrar a potência em watt significa aumentar 3 dB. Dobrar a tensão em volts significa acrescentar 6 dB. Agora vamos ver 1 miliwatt. 1 miliwatt em dBm, olha, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3, isso aqui dá 1. Log de 1 é 0, logo 1 miliwatt é igual a 0 dBm. Vamos pegar o exemplo de 10 microwatts. Ó, 10 microwatts é 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 3, isso aqui vai dar menos 20 dBm. Então, para a gente calcular, para a gente fazer o cálculo de potência em watt, nós vamos utilizar 10 log da potência em watt, né, e o resultado vai ser expresso em dBwatt. Quando for referenciado a 1 miliwatt, o resultado vai ser em dBm. Quando for relacionado ao microwatt, a referência for 1 microwatt, o resultado vai ser o dBmicro. Existem outras unidades também, mas nós vamos falar aqui apenas das mais usuais, das mais importantes, tá? Se você se tornar um profissional da área de telecomunicações, você vai ter que aprofundar muito mais seus conhecimentos sobre essas unidades e como trabalhar com elas. Aqui eu estou ensinando o básico do básico. Então, para a gente converter dBwatt em dBm, a gente soma 30 unidades. Para converter dBwatt em dBmicro, a gente soma 60 unidades. E um raciocínio inverso. Se eu quero passar de dBmicro para dBwatt, eu tenho que subtrair 60 unidades. Se eu quero passar de dBm para dBwatt, eu tenho que subtrair 30 unidades. Então, nós temos aqui algumas regrinhas básicas de operação. Tá?
soma-se e subtrai-se dB com dBwatt, dBm e dBmicro. A gente não soma dBwatt com dBwatt, não soma dBm com dBm, nem dBmicro com dBmicro. Tá? Nós vamos somar ou subtrair essas unidades com dB. Então, a diferença entre dois valores em dBwatt vai dar um resultado em dBm. A diferença entre dois valores em dBm também vai dar resultado em dB. A diferença entre dois valores em dBmicro também vai dar o resultado em dB. Observa aqui, ó. Eu tenho aqui um amplificador onde está entrando um sinal com uma potência de menos 3 dBm. Na saída do amplificador, a potência é 16 dBm. Então, para eu encontrar o ganho desse amplificador, eu simplesmente subtraio da potência de saída, eu subtraio a potência de entrada. Então, vai ficar 16 menos 3 dBm. Então, isso aqui vai dar 19 dBm. O ganho desse amplificador é 19 dBm. Então, uma unidade alternativa que surgiu e existe, mas é muito pouco utilizada, é o Neper, abreviado de NP. Ela utiliza, em vez de utilizar o logaritmo decimal, ela utiliza o logaritmo neperiano, o logaritmo de base E, né? Que usa como base o número de Euler, né? O E, que vale 2,7 alguma coisa lá, né? A base do logaritmo neperiano. Então, nós trabalharíamos com ln se fôssemos utilizar o Neper. Mas, como ele é mais complicado de trabalhar do que o logaritmo decimal, né? Então, se utiliza, ao invés do Neper, o dB. dB, dBm, etc., tudo relacionados a logaritmos decimais. As nossas referências são essas obras aqui, ó, tá? Para quem tem acesso à biblioteca virtual, todas elas estão na biblioteca virtual, tá? Quem tem acesso só à biblioteca física, ou quem puder comprar esses livros aí, vale a pena também, né? Principalmente se você quer se aprofundar na área de telecomunicações, tá? Vale a pena você ter essas obras aí.